pusemos recursos e pusemos um plano plurianual. O governo federal acabou investindo, nos anos 90, 700 milhões em PCM. Hoje seria mais dinheiro, por causa da inflação. E PCM está ativando a economia cearense. Não é uma coisa instantânea, mas vem ao longo do tempo. Pernambuco tem Suape. Se você fosse meditar sobre o porto de Suape, você não faria nunca, porque não havia, assim, faz e resolve tal problema. Pouco a pouco foi viabilizando investimentos, né? Hoje recebe até mercadoria da Bahia, porque o Porto de Salvador é o pior do Brasil e não se reformou, o governo federal não atuou lá, vai mercadoria baiana para Suape para mandar para o exterior, por incrível que pareça. E aí ensejou, inclusive, abriu caminho para fazer uma refinaria, que ainda não se pôs um tijolo, muito anúncio, etc. Vai acabar saindo, mas muito devagarzinho, mas viabilizada por Suape. Um estaleiro naval viabilizado pelo Porto. Então a Paraíba precisa de um investimento assim. Vocês concordam? Por que não? Porque é um estado pequeno, mas no Brasil não há fronteiras econômicas entre os estados. A fronteira é político-administrativa. Tá certo? Quer dizer, se você faz um negócio num estado, beneficia o outro. Aliás, por falar em porto, geograficamente o porto mais bem posicionado do país, para a África e para a Europa. Você não precisa virar tanto, tá certo? E eu estou dando como exemplo. Então é um projeto que a gente tem que definir e tem que ser, eu não diria, no meu caso eu não estou assumindo um compromisso, estou fazendo um anúncio do que será feito. Agora, a gente precisa definir isso adequadamente, porque precisa ser um projeto que funcione, senão vira mais uma parte de um cemitério de obras inacabadas, que é a pior coisa que existe. Você põe dinheiro e não tem retorno ficando no meio. Tem que ser uma coisa bem feita. Nada para abusar da expressão faraônico, né? Estilo faraó. Não é que as pirâmides não sejam bonitas, mas caramba, hoje ninguém mais constrói pirâmides, porque tem coisas mais urgentes e necessárias para o povo a fazer. Governador, vamos voltar um pouco para a segurança. Nós falamos, mas quem sabe agora investir um pouco mais de tempo nesse tema que está deixando o Brasil em pânico, venha valer a pena. Colocando aí um subponto nessa história, talvez um dos mais importantes, né? As drogas. Quando a gente coloca o drogado, a gente imagina famílias morrendo, não os drogados. As famílias destruídas e morrendo, né? Um filho vai ali, os pais vão também, né? Vem aqui, você é muito jovem, né? Quando você já tem mais idade, que você tem filhos, adolescentes, adultos, você imagina o sofrimento de um pai ou de uma mãe quando o garoto ou a garota se viciam em crack? Pensa bem, desfaz a família. Essas histórias já batem as portas da gente, né? As pessoas pedindo ajuda, as pessoas pedindo socorro. A família destruída. Uma mãe matou um filho drogado. Uma mãe matou um filho que não aguentava o sofrimento dele. Em São Paulo tem um político muito importante, eu vou me permitir não citar, cujo irmão acabou matando o filho. Foi. Porque o filho estava batendo, agredindo a mãe, a irmã. Ele pegou uma arma para ameaçar, uma confusão. Disparou. O pai matou o filho e se matou. Você imagina, por causa da droga. Porque o viciado em crack, ele acaba virando também um delinquente. Por quê? Porque se ele não pagar, o traficante te vende. Luiz, se você não paga, não é o Luiz, estou falando você genérico, te vende a droga, você não paga, ele te mata. Então você vai assaltar para poder pagar a droga. Essa semana aqui, senhor presidente, tem um bairro chamado Mangabeira, um bairro mais populoso da Paraíba. O filho vendeu a cama da mãe para o traficante, para não morrer. Para não morrer. Vendeu a cama da mãe.